Amém. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus amados. Boa noite. Saúde o teu irmão, saúde a tua irmã. Diga para o teu irmão assim, como eu vou falar para essa irmã aqui. Irmã, Jesus Cristo é o Senhor, o Deus eterno, viu? O único e soberano Deus. Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o único Deus. Ele é o soberano dos reis da terra. Amém? Então pode sentar. Sente aí. Vamos preparar para ouvir a palavra, né? A igreja, santo. Santo és santo, santo és tu, Senhor. Só os homens, santo. Santo. Todos juntos, bem suave. Bem suave. Só a voz, sem instrumento, sem nada. Santo. Aleluia. Santo és tu, Senhor. Santo. Santo. Bem suave mesmo, sem instrumento. Tu és o Deus Santo, Senhor. Santo, santo, santo. Agora todos juntos, todo coro. Santo, santo, santo és tu, Senhor. Santo, aleluia. Santo és santo. Senhor. Amém. Pode dar uma forte salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Olha, e o tema da nossa mensagem hoje é o Santo de Israel. Vamos abrir a Bíblia
no livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Isaías, capítulo 6, versículo 1 em diante. Todos encontraram? E diz assim a palavra: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então vamos orar ao nosso Deus, para que o Espírito Santo fale à igreja sobre esta santidade de Deus, sobre esse Deus santo. Oremos ao Senhor agora. Nosso Deus, nosso Pai, o Senhor é o Deus Santo, o Senhor é o único que é digno de ser louvado, de ser adorado, de ser temido, de ser respeitado, porque o Senhor é o Deus de toda a santidade, e o Senhor imputou essa santidade em nossas vidas. A tua igreja é uma igreja que está santificada em Cristo Jesus. E nós queremos nessa noite, meu Pai, compreender um pouco melhor a tua santidade, porque ela vai refletir diretamente na nossa vida, nas nossas atitudes, no nosso procedimento, na nossa maneira de nos comportarmos em relação ao Senhor, na nossa maneira de nos conduzirmos dentro da igreja, na celebração do culto, na adoração, no louvor. Então fala-nos nessa noite, fala ao teu povo, fala aos teus santos, fala aos teus pequeninos, fala às tuas ovelhas, fala aos teus escolhidos. Usa-me como instrumento teu, usa-me como pastor que o Senhor mesmo constituiu. Não fui eu que me constituí pastor, foi o Senhor que me constituiu pastor, foi o Senhor que me consagrou pastor. Então fala através de mim, dá-me a inspiração, Senhor, a capacidade, para que eu saiba explanar esta palavra nessa noite com verdade, e que ela venha a trazer uma grande maturidade para a vida espiritual desta igreja. Eu te peço isso, Senhor, em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus que crê, diga amém e amém. Diga graças a Deus. Bom, meus irmãos amados, minhas irmãs em Cristo, e eu quero começar a mensagem que Deus mandou que eu trouxesse à igreja nessa noite. Eu quero começar lendo Romanos capítulo 5, versículo 12, quando o apóstolo São Paulo traz para a igreja a informação e diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, a Bíblia está dizendo que por um só homem entrou o pecado no mundo. O que é o pecado, hein? O que significa essa palavrinha pecado? Toda e qualquer desobediência a Deus, toda e qualquer transgressão a Deus. Então, a partir do momento que isto aqui ocorreu, lembra que o Senhor disse para Adão: por tua causa a terra se tornou maldita. A terra se tornou maldita, o pecado adentrou o mundo,
e por todos os lados, meus irmãos, passou a ser visível as marcas da rebeldia contra Deus. Depois que isso aqui ocorreu, você podia ver, e pode até os dias de hoje, a desobediência total à palavra, as transgressões. Você vê aí nesse mundo as corrupções, a violência, a imoralidade, os desejos malignos, né? As perversões sexuais. Você vê o adultério, você vê a prostituição. Bom, tudo isto está estabelecido nesse mundo, desde o mais pobre barraco de uma favela até a mais luxuosa mansão da alta sociedade. Então, por causa do pecado, esta é a visão terrível que nós temos do mundo. Nós olhamos para o mundo e vemos uma visão de um mundo caído. Nós vemos a visão de um mundo tenebroso. Nós vemos a visão de um mundo que a Bíblia diz jaz no maligno, está deitado sobre o mal, vive respirando o mal. Então, o importante é que no meio desse cenário tenebroso, Deus estabeleceu a igreja para que a igreja seja a luz do mundo. Num cenário de trevas, num cenário de absoluta escuridão, a igreja passou a ser a luz do mundo. Jesus disse isso, não foi? Você lembra quando nós estudamos aqui as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, versículo 14, o Senhor disse assim: olha, está falando comigo, está falando com você, está falando com todos aqueles que Ele chamou, justificou e glorificou, está falando com os eleitos, está falando com aqueles que já receberam vida. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Então, neste deserto de iniquidade que é o mundo, irmãos, a igreja foi posta pelo Senhor Jesus para ser um oásis de santidade no meio desse deserto. Olha que figura de linguagem, né? No meio de um deserto de iniquidade, a igreja foi posta para ser um oásis de santidade. Você vê um deserto, não existe água. Aí diz, olha, tem um oásis no deserto. É um lugar onde existe água, onde existe planta, no meio do deserto. A igreja é esse oásis. Você veja que Jesus diz aqui que nós somos a luz do mundo. Quer dizer que não há outra luz a não ser a igreja. Não existe outra luz nesse mundo a não ser o povo de Deus. Agora o problema, meus irmãos, é que existe um sistema religioso do anticristo, existe um sistema religioso maligno, diabólico, e esse sistema religioso, ele trabalha diuturnamente, às 24 horas do dia, para mostrar ao mundo que a igreja é uma farsa, que a igreja, que ela não é isto que Jesus afirma aqui que ela é. Jesus não disse, vocês serão a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Vocês são a luz do mundo. Vocês têm o Espírito Santo, vocês receberam vida outra vez, vocês têm todas as capacidades, todas as virtudes, todas as ferramentas, né, para poder iluminar essa terra. Está aqui. Então, como existe esse sistema religioso que trabalha diuturnamente para dizer que a igreja não é isso aqui, eles trabalham de uma maneira tremenda. E é por isso que muita gente nessa terra vê a igreja como uma coisa absolutamente igual ao mundo lá fora. Para muita gente, a igreja de Jesus não parece ser nada diferente desse mundo tenebroso, desse mundo terrível que nós temos contemplado. Especialmente quando se vê, como é tão normal nos dias de hoje, fotos de líderes espirituais estampadas em capas de revista, estampadas na primeira página dos jornais, sendo taxados de corruptos, sendo taxados de desonestos, especialmente
quando se vê que há milhões e milhões de pessoas sendo enganadas na sua boa fé, por homens inescrupulosos, por homens que não têm o Espírito Santo, por homens que se dizem de Deus, mas que na verdade não são, que têm como único objetivo fazer comércio com o povo de Deus. Então, quando eles veem isso, o mundo vê isso, se isso é igreja, então a igreja não difere em nada do que o mundo é aqui fora. É a mesma coisa. Ou então, quando se percebe que políticos inescrupulosos, políticos que se apresentam como se fossem cristãos e na verdade não são, e saem pelas igrejas garimpando votos, visando ocupar um cargo eletivo, visando se tornar um vereador, um deputado federal, um deputado estadual ou um senador, quiçá um prefeito ou um governador. E quando conseguem alcançar o seu objetivo, logo mostram o seu verdadeiro caráter maligno. Não faz muito tempo, nós vimos o que aconteceu em Brasília, a máfia dos sanguessuga, o pessoal roubando dinheiro da saúde, o pessoal roubando dinheiro da saúde pública. Nós vimos o escândalo do mensalão. Ora, quem é que estava atolado até o último fio de cabelo desse escândalo? A bancada evangélica, a chamada bancada evangélica. Gente que se diz pastor, gente que se diz de Deus, gente que saiu nas igrejas garimpando votos, e quando se elegeram, que chegaram lá no Congresso, mostraram rapidamente, né, a face diabólica que eles haviam ocultado. Ou então, quando nós sabemos que existem muitos que estão dentro das igrejas, que se dizem filhos de Deus, que se apresentam com uma capa de santidade, mas que por dentro, meus irmãos, praticam toda a sorte de impureza, praticam toda a sorte de fornicação. Então, na verdade, o que muitos têm chamado de igreja, mas parece um clube social. Não passa de um clube social. Aquilo que muitos têm chamado de culto a Deus, olha, mais se parece com um programa de auditório do que um culto de adoração ao Deus Santo, do que um culto de adoração ao Deus verdadeiro. Então, isto que eu estou falando para você nessa noite é uma verdade, irmãos, que não pode ser ignorada. O verdadeiro cristão, o legítimo filho de Deus, ele não pode fechar os olhos para isso, ele não pode ficar indiferente a isto, porque o falso evangelho está aí sendo proclamado. Cada dia você vê que aumentam os absurdos. Olha, mais e mais absurdos estão sendo praticados, sempre sob uma justificativa. Muitas das vezes você vê pessoas fazendo absurdos tão grandes no mundo espiritual, respaldados na autoridade de um apóstolo. Não, nós estamos fazendo isso aqui, não está na Bíblia, mas foi o apóstolo fulano que mandou. Ele tem uma autoridade de Deus, ele é um apóstolo. Outras vezes, você vê as coisas mais absurdas sendo praticadas, e quando você vira para a pessoa e diz, mas isso é um absurdo, você não pode praticar isso, isso não está aqui na Bíblia, isso não tem nenhum respaldo das Escrituras, e a pessoa diz, não está na Bíblia, mas foi Deus que me revelou, foi Deus que me revelou, isso é uma revelação de Deus. Olha, há pouco tempo atrás, um grupo de crentes, lá no Rio de Janeiro, irmão, alugaram um helicóptero e ficaram uma manhã inteira voando na cidade do Rio de Janeiro, colocando tambores de óleo dentro do helicóptero e espalhando sobre a cidade, ungindo a cidade, dizendo, não, nós estamos fazendo isso para combater o demônio da violência, para ver se acaba a violência. Olha, e tudo isso sendo feito debaixo de uma suposta autoridade espiritual, debaixo de uma suposta autoridade evangélica. No sul do Brasil, um grupo de crentes também de uma denominação começaram a andar de madrugada pela cidade, demarcando regiões, urinando, como fazem os leões. O leão na floresta, ele quer demarcar a região dele para nenhum outro entrar. Isso aqui é meu, ninguém passa. E ele demarca urinando. Ele urina ali, urina ali, urina ali. Ele diz, ó, está demarcado, aqui é a minha região, aqui ninguém entra. Viu? Então eles começaram a fazer isso.
E quando alguém questionou e disse para eles assim: olha, mas isso aí é coisa de animais. Quem faz isso são os leões. Sabe o que é que eles disseram? E Jesus não é o leão da tribo de Judá? E nós somos seus leõezinhos. Você está vendo, irmãos? Ora, neste momento que nós estamos aqui, nesse culto racional a Deus, em muitos templos religiosos, olha, nesse momento agora, tem pessoas rolando no chão, tem pessoas dando trimelique, tem pessoas correndo dentro de um templo chamado igreja, dizendo que é o Espírito Santo, tem pessoas sorrindo freneticamente, sem conseguir parar histericamente, tem pessoas vomitando, tem pessoas dançando, tem pessoas marchando, tem pessoas sapateando igual na macumba, na umbanda, fazendo assim. Nesse momento que nós estamos aqui. E eles dizem que todos esses absurdos que eles praticam são dirigidos pelo Espírito Santo. Não, isso é o Espírito Santo, tem que respeitar o que o Espírito Santo está fazendo. Diz assim, é uma nova unção, a unção do riso. Ontem eu mostrei o Ériglas, não foi? Ele bolou de rir lá na internet. Digo, olha aqui, vem ver. Viu? Olha aqui a unção do riso. E de repente, todos esses absurdos têm origem na América. Começa nos Estados Unidos e a pastorzada do Brasil não sabe fazer outra coisa a não ser imitar as barbaridades que os americanos fazem. Então está lá, Benihim, uma igreja superlotada. Aí daqui a pouco o pastor diz, olha, o Espírito Santo chegou. E chegou com a unção do riso. Começa todo mundo a rir, gargalhar, bolando no chão, irmão, a igreja inteira. A unção do chicote. Coisas absurdas, testemunhos mentirosos. Lembra que eu mostrei ontem? O sujeito dizendo, olha, Deus é tremendo, eu resistia muito a Deus, eu não queria muito me render a Deus. Sabe o que Deus fez? Deus fez eu ir morar numa casa, aí nesta casa tinha uma garagem, e quando eu entrei na garagem, veio um galo e algumas galinhas. Eu digo, dentro da garagem? Sabe o que aconteceu? As galinhas começaram a falar em línguas estranhas. E o galo traduzindo. Olha, está na internet. E a igreja aplaudindo, o nego dando glória a Deus, irmãos e Maria. Aleluia, que maravilha. Deus fez uma galinha falar em língua estranha. E o galo interpretando as línguas estranhas. Ora, tudo isso, meus irmãos, é consequência da falta de conhecimento, é consequência da falta de entendimento da pessoa de Deus. Essa que é a verdade. Então é absolutamente necessário, é preciso que as pessoas tenham uma visão correta de Deus, para que as pessoas possam enxergar o verdadeiro caminho, a verdadeira igreja. É preciso urgentemente acabar com aquela antiga ideia de que Deus é apresentado, é visto como um bom velhinho, que não leva em conta o erro dos homens, Deus não leva em conta as coisas erradas que as pessoas fazem, aquele Deus bonachão, que está sempre passando a mão na cabeça de todo mundo, está sempre aceitando tudo de errado que as pessoas fazem. Tem que se acabar com essa ideia errada de Deus. É preciso também acabar com aquela velha ideia, nova ideia, de que Deus só existe para suprir as necessidades dos crentes. Faz uma ideia de Deus como se Deus fosse o gênio da lâmpada. Conhece a história da lâmpada? Aladim, a lâmpada misteriosa, né? Maravilhosa, sei lá. Aí esfrega a lâmpada, aí o gênio aparece. O que é que você quer que eu faça? Faça 3 pedidos que eu te atendo. Então criou-se uma ideia de que Deus existe somente para suprir as necessidades dos crentes. E é por causa dessa ideia errada que o Deus que tem sido apresentado na maioria das igrejas está mais para apresentador de televisão, está mais para Silvio Santos com a sua Porta da Esperança, do que para o Deus que está assentado no trono, do que para o Deus Santo
que a Bíblia tem nos apresentado aqui. O Deus justo, o Deus misericordioso, o Deus digno de toda honra, de todo louvor. Aliás, eu até creio, meus irmãos, que a maioria das pessoas que se dizem convertidas, que se dizem cristãs evangélicas, elas têm nem ciência, sabia? De que Deus é o Deus santo, de que Deus tem um trono. Eu creio que a maioria ignora que Deus tem um trono. Então é preciso resgatar a visão, né, desse Deus santo, esse Deus que se assenta no trono, para que o culto a Deus volte a ser um culto verdadeiro, para que o evangelismo seja verdadeiro, para que a vida dos eleitos de Deus seja uma vida de santidade, seja uma vida de fidelidade, fidelidade à palavra, fidelidade a Deus. É preciso, absolutamente preciso. Amém? Agora, para resgatar essa imagem do trono de Deus, nós precisamos ir à Bíblia. Vamos à Bíblia. Por exemplo, vamos lá para Apocalipse 4. Você sabe que o profeta Isaías e João, esses dois homens tiveram algo em comum a respeito do trono de Deus. Porque João e Isaías, em determinado momento de suas vidas, de um modo sobrenatural, eles estiveram, meus irmãos, onde está o trono de Deus. Eles foram ao lugar de onde Deus governa todo o universo. Eles tiveram o privilégio de ter uma visão do trono de Deus. Então vamos ver, inicialmente, João relatando isso. Isso aqui é uma coisa muito forte, muito importante. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Então olha o que diz aqui. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Deixa eu explicar um pouquinho isso aqui. Olha, neste momento aqui, João, ele estava prisioneiro na ilha de Patmos. Lá no início de Apocalipse diz isso. Ele diz, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho do Senhor Jesus Cristo. Então, João estava vivendo uma situação extremamente difícil, numa ilha que era uma ilha só de pedras, sabe? Uma ilha que ficava lá no meio do oceano, uma coisa dificílima. Quer dizer, uma situação tremendamente ingrata, né? Tremendamente dolorida. Aliás, é bom saber que muitas das vezes o cristão passa por situações assim, viu, irmão? Nós temos que estar preparados, porque muitas das vezes nós temos que enfrentar situações amargas na vida. Essa história de que o cristão não enfrenta lutas, não passa por sofrimento, isso é conversa para boi dormir. Não embarque nessa não, senão você não está preparado para enfrentar as lutas. Mas voltando para cá. De repente, ele ouve uma voz de Jesus ressuscitado. O mesmo Cristo ressuscitado que havia falado pouco antes a ele na ilha de Patmos, fala com João e convida João para subir aos céus, que ele, Jesus, ia lhe fazer uma revelação, ia lhe mostrar as coisas que iriam acontecer lá no futuro. Então este homem, meu irmão, ele teve o privilégio supremo de entrar na sala do trono de Deus. Isso é um privilégio extraordinário. Este homem, ele viu a majestade do trono, ele viu a santidade do trono de Deus, e ele descreveu tudo isso para nós. Ele descreveu tudo isso para a igreja. Vamos ver? Leia, do versículo 2 em diante. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono
Há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é que Deus tenha 7 Espíritos não, viu, irmão? São as 7 manifestações do Espírito de Deus. Depois eu mostro noutra hora aqui em Isaías. Adiante do trono, como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também, no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Olha a descrição que ele está fazendo do trono, viu? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. No capítulo 5, ele continua. Leia, por favor, capítulo 5, versículo 11 em diante. Vamos do versículo 11 em diante. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Então veja, nesse relato aqui, João mostrou que ao redor do trono de Deus estão representadas todas as coisas que Deus criou. E ele está dizendo: olha, todas elas estão rendendo louvor ao Deus Criador dos céus e da terra. Todas elas estão rendendo louvor à santidade de Deus. Agora eu quero que você observe que há uma preocupação muito grande de João em descrever a adoração que ele viu nos céus. A preocupação de João é passar para a igreja esta visão desse momento sublime, quando todos no céu estão adorando a santidade de Deus, estão se prostrando diante do Deus Santo. Então ele mostra aqui que de todos os lados, de todas as direções, o louvor se dirigia para aquele que está sentado no trono. Aqui não tem louvor a Maria, aqui não tem louvor aos santos católicos, aqui não tem louvor a nenhum dos antigos profetas do Velho Testamento, aqui não tem louvor a nenhum dos apóstolos. Aqui o louvor, ele é dado única e exclusivamente a quem? A Deus. Única e exclusivamente a Deus. Olha só, aqui no capítulo 4, versículo 8, diz assim, olha o que ele diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando:
Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quer dizer que os 4 seres viventes proclamam dia e noite louvor à santidade de Deus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Aqui no versículo 10, ele diz: os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então agora, os 24 anciãos, que simboliza o povo do Velho Testamento, as 12 tribos de Israel e os 12 apóstolos, esses 24 anciãos simbolizam a totalidade dos salvos do Velho Testamento e do Novo Testamento, e todos eles se prostram diante do Deus Santo, olha, adorando, entregando a esse Deus as suas coroas e cantando, meus irmãos, com todas as suas forças: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Aleluia. Olha, agora, no capítulo 5, leia o versículo 8. Ele diz assim, ele vai mostrar aqui que esses 2 grupos que ele já mostrou no capítulo 4 repetem essa adoração a Deus. Então ele diz assim: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Na sequência, no versículo 11, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Quer dizer que agora João viu entrar em cena, irmãos, um número incalculável de anjos que se juntam para fazer parte daquele coro de adoração à santidade de Deus. Um número incalculável de anjos. Agora aqui no versículo 13, ele diz, isso é muito importante aqui, olha só. Ele diz assim no versículo 13: então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Quer dizer, finalmente, João viu que toda a criação de Deus, toda, irrompe em louvor e adoração a Deus. A visão é extraordinária, se há de convir. Só que isto aqui, irmãos, é uma visão do futuro. Deus estava mostrando a João uma visão que vai acontecer lá na frente, quando todos os eleitos de Deus, junto com todos os anjos de Deus, quando toda a criação de Deus, vão louvar a Deus com todas as suas forças. Está aqui. Agora, de certo modo, tudo isso já está acontecendo hoje, porque a nossa vocação, a minha vocação, a tua vocação
é para ser um adorador de Deus. Deus nos vocacionou para isso. A nossa vocação é adorar a Deus. Agora eu quero que você observe que aqui não tem anjos marchando. Você viu alguma vez dizer, olha, eu vi os anjos marchando no céu, no trono, igual uns malucos, igual uns doidos. Aqui não tem gente sapateando. Aqui não tem gente dando gritos histéricos. Então esse é o modelo para o louvor e para a adoração a Deus na igreja. Esse é o modelo que Deus mostrou para João. E volta a dizer, irmãos, a nossa vocação é para adorar a Deus na beleza da sua santidade. Mas adorar a Deus com temor, com respeito, com santidade, com devoção. Aqui no Salmo 96, vem lá. Salmo 96. Ô ventinho bom, hein? Ah, Jesus, cai um saputi aí. Salmo 96. Versículo 9. Olha o que diz: adorai o Senhor na beleza da sua santidade, tremei diante dele todas as terras. Você está vendo? Por isso que eu falei, de certo modo, isso já está acontecendo hoje, né? Em Mateus, vamos lá em Mateus, capítulo 2, versículo 10. Aqui está falando dos magos, aqueles magos que foram adorar Jesus quando ele nasceu. Então eles foram guiados por uma estrela, né? Eles não sabiam nem onde Jesus havia nascido, onde ele estava, e a estrela foi guiando, 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 até que chegou em Belém e parou exatamente aonde estava o menino. E eles entraram naquela estrebaria, na manjedoura, e encontraram a criança. E diz assim o versículo 10: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo seus tesouros, entregaram-lhe as suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Olha, toda pessoa que é uma verdadeira adoradora de Deus, ela sempre está pronta a ofertar o melhor para Deus. Olha o que esses homens ofertaram: incenso, coisa impressionante, né? Ouro, incenso e mirra. Tudo coisa, ouro não precisa nem falar. Mas o incenso e a mirra, naquela época, sabe, eram negociados a um preço muito caro. Eram coisas de muito valor mesmo, de muito dinheiro. Todo verdadeiro adorador, ele quer dar o melhor para Deus. Ele quer ofertar a Deus. Ele quer demonstrar para Deus a sua gratidão, o seu amor. Ele se prostra diante de Deus. Eu quero voltar aqui no livro de Salmos. Eu quero ir agora no Salmo 46, versículo 10. Ele diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Volto a repetir, é por isso que eu disse, meus irmãos, que de certa maneira, aquilo que João viu no céu, já está acontecendo na terra, de certa maneira. Vai acontecer lá na frente, daquela maneira plena que Deus mostrou para ele. Mas de certa maneira já está acontecendo aqui na terra. Salmo 57, versículo 5. O salmista diz: ser exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra esplenda a tua glória. Então Deus já é exaltado acima dos céus, em toda a terra resplandece a sua glória. Deus é exaltado, diz a palavra, em todas as nações da terra. Então, irmãos, enquanto nós estivermos neste mundo, esta é a visão de Deus que nós precisamos ter. A igreja, ela precisa urgentemente resgatar essa visão correta do Deus que se assenta no trono.
do Deus que a Bíblia diz é santo, 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 o Deus glorioso, o Deus sublime, o Deus majestoso, mas o Deus que é acima de tudo, santo. Diga: Deus é santo. Fala para o teu irmão e diga: Deus é santo. O Deus que é digno de todo louvor, de toda adoração, de todo respeito, né? Eu estava uma vez fazendo um culto na igreja, eu acho que foi em Recife isso, e tinha uma irmã de uma outra igreja que estava nos visitando. E na hora que eu estava pregando a palavra, aí o celular fez brrr, barulho de celular. Eu olhei, ela abriu a bolsa, pegou o celular. Sabe o que ela fez? Na hora da pregação, se abaixou assim no banco e ficou atendendo o celular. Que falta de respeito para com Deus, irmão. Quando você entrar na igreja, no templo, você tem celular, primeira coisa que você tem que fazer é desligar o celular. Desliga. Ou então baixa o volume e guarda. Se alguém ligar, no fim do culto você olha se alguém ligou, qual o problema? Se abaixou e ficou falando, aí eu parei. E ela nem se tocou, estava ali abaixadinha assim no banco. E a igreja em silêncio, todo mundo olhando. E ela falando. Aí quando ela levantou, eu digo: posso continuar, irmã? Eu não queria incomodar teu telefonema, não queria atrapalhar. Eu tenho que fazer isso. Não posso deixar de fazer isso, né? Falta de respeito. Outra vez, tocou o celular de novo, outro irmão. Sabe o que a pessoa fez, o rapaz fez? Atendeu o celular rapidamente e foi saindo. Aí foi lá para fora e atendeu na porta da igreja. E eu pregando e ele andando para cima e para baixo falando. Aí depois que bateu o papo, desligou e entrou e sentou de novo no culto. Que falta de temor, que falta de respeito a Deus. Irmãos, na hora do culto, você tem que ter toda a reverência. Não pode ficar conversando. Olha, na hora do culto a Deus, não levante para beber água. Eu bebo água aqui porque eu falo muito. É recomendação médica, eu nem cumpro muito. O médico diz: olha, de 10 em 10 minutos você molha a garganta, molha as cordas vocais, eu não faço. De 10 em 10 minutos, eles, você fala demais, fala muito. Mas você está aí parado. Vai começar o culto, falta 10 minutos, bebe tua água tranquila, mata tua sede, para não levantar. Vai no banheiro, faz um pipizinho, né? Eu me preparo todo. Antes de vir para cá, vou no banheiro, né? Se tiver vontade, faço logo um pipizinho. A pessoa que eu tenho que parar o culto aqui, dá licença que eu vou ali no banheiro fazer um pipi. Aí vou lá. Não existe isso, meus irmãos. Não existe isso, pelo amor de Deus. Desligue o celular quando você chegar à igreja. Não fique cochilando na hora do culto. Isso é uma falta de respeito para com Deus que você não imagina. Você está diante do Deus Santo. Você está louvando o Deus Santo. Você está adorando o Deus Santo. Na hora do culto, fique com toda a tua atenção concentrada em Deus. Sabe? Concentrado na palavra, concentrado nos hinos que você está cantando, concentrado nas palavras que você vai falar para com Deus, para não falar bobagem, para não falar palavras que não deva falar para um Deus santo. Viu? Então, só quando a igreja resgatar esta visão correta de Deus, do Deus que é santo, do Deus que está assentado no trono, é que todos esses abusos que são praticados aí fora vão ser rechaçados. Enquanto a igreja não resgatar isso aqui, não tem jeito. Olha, o culto a Deus, irmãos, não pode parecer uma sessão de Umbanda. Não pode. Tem culto que parece uma sessão de Umbanda. Quem já frequentou Umbanda deve saber. Aquilo que eu te mostrei ontem, você viu? O clipezinho que mandaram para mim, como é que é o negócio? O batismo no ônibus. Alguém viu de ontem para hoje? Ninguém viu? Imita aí aquela mulher. Mas igualzinho como se faz na Umbanda, rapaz. É uma igreja, aí começa a cantar.
Aí a mulher está sentada. E a câmera começa a mostrar as fisionomia. E tem gente que fica... Opa, vai descer o santo. Aí manifestar, espera lá. E lá, aí daqui a pouco uma levanta e faz... Eu digo, que caboclo jurema. Ele morreu de rir assistindo ontem. Eu digo, olha, assista aí, para você ver, Érica, a palhaçada que é isso aí. Irmãos, vou repetir. O culto a Deus não pode parecer uma sessão de umbanda. Não pode parecer um baile funk. Mas tem lugar que os jovens estão tomando conta e virou a lei do vale tudo, que quando você olha assim, começa a tocar música em ritmo de funk, olha, a igreja toda cai no funk. Igreja, culto a Deus, não é baile funk. O culto a Deus também não pode parecer pista de corrida. De repente levanta um e sai correndo em volta da igreja. E corre, que é isso aí? É o Espírito Santo. Espírito Santo pode ser o Espírito da Ayrton Senna, mas como o Espírito dos mortos não volta, não é. E diz que é o Espírito Santo, e depois chega, escolhe um e quer obrigar a pessoa a correr também. Se me tira para uma dessa, eu caio duro, fulminado. Eu não aguento dar nem uma volta. Não, a igreja, o culto a Deus, não é pista de corrida. O culto a Deus, irmãos, também não pode parecer picadeiro de circo, para você ver toda a sorte de palhaçada. O altar da igreja, ele tem que ser honrado como o altar de Deus, como o altar de um Deus santo. Não é para ser confundido com um palco de programa de auditório, como muitos fazem, e apresentam os seus espetáculos grotescos. Não. Não pode. Então, o cristão, ele só vai ter essa consciência se a igreja resgatar esta visão aqui, ó, de um Deus santo. A visão do trono de Deus. De como tem que ser feita a adoração a Deus, o louvor a Deus, o comportamento diante de Deus. Está aqui. Não é para na hora do culto, nem antes nem depois, ficar fazendo críticas. Critica fulano, critica Beltrano, critica o pastor. Não. Olha, isso é macular a santidade de Deus. Isso é profanar o ambiente santo de Deus. Igreja não é para isso. O culto é a um Deus santo. Diga, a um Deus santo. E aí você vê quão longe está desta visão aqui o que andam fazendo aí fora. Viu? Quão longe, quão distante está. Viu? Então nós precisamos resgatar essa visão. E eu quero terminar, porque a hora já voou. Em Romanos capítulo 12, Romanos 12, versículo 1 e 2. O apóstolo Paulo fala para a igreja e diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. É o vosso culto o quê? Racional. Olha, apresenteis o vosso corpo. É cada um individualmente. Eu apresento o meu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Eu presto o meu culto racional. Se a minha mulher quiser, ela vem, apresento dela. Se meu filho quiser, ele vem. Não é coletivo, não. Ah, minha mulher não vai, eu não vou. Ah, meu marido não vai, eu também não vou. Ah, não sei quem, minha mulher, minha vizinha não vai, também não vou hoje. Irmãos, é individual. Individual. Não é coletivo.
Rogo-vos, irmão. Paulo estava rogando, estava suplicando, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Olha, a tua presença no culto é um sacrifício vivo. Você está vivo, você não está morto. Santo, porque você é renascido da semente incorruptível, porque Ele com um só sacrifício te aperfeiçoou para sempre, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não é um culto irracional. Não é gente plantando bananeira, não é gente cuspindo, não é gente rindo, bolando no chão, dando gargalhada, não é mulher se levantando igual quem está na macumba e baixando o santo. Não, é o culto racional. Tem que ser uma coisa racional. E no versículo 2, Paulo diz: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, você não pode se conformar com esse século mau, esse século perverso, esse século de coisas tão pervertidas. Não se conforme. Pastor, se eu não posso me conformar com este século, eu tenho que me conformar com algum século. Que século eu vou me conformar? Este aqui que João está mostrando. O século passado, onde nós existimos com Deus no concílio eterno. Isso, olha, se conforme com esse, não com o desse mundo, não com a esculhambação que esse século tem apresentado. Nunca se degradou tanto a santidade de Deus como tem se degradado no mundo de hoje, nas religiões. Não é no mundo incrédulo, não. Não é no meio dos ateus, não. É dentre aqueles que se dizem de Deus, que na verdade não são. Então não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, tornar a mente nova de novo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha que coisa linda, né? Você só vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus se você se enquadrar nisso aqui. Senão não vai experimentar nada. Viu? E é interessante, né? A vontade de Deus para nossas vidas é sempre o quê? Boa, agradável e perfeita. Amém? Amém. Sabe o que é que nós fizemos até agora aqui? Isso aqui, ó. Apresentamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Aqui não tem nenhuma irracionalidade aqui. Mas não tem mesmo. Viu? Aqui é um culto racional. Viu? Aqui é um culto racional. Porque nós estamos adorando ao Deus de toda santidade. E quem tem ouvidos, que ouça o que o Espírito falou à igreja nessa noite, em nome de Jesus Cristo e para a glória do Deus Santo, justo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fique de pé agora, feche os teus olhos, eleve o teu pensamento a Deus nessa hora. Eu queria que você fizesse uma reflexão do que você ouviu. Imagine aí na tua mente essa visão extraordinária que João teve. Imagine se no lugar de João fosse você. E Jesus dissesse: sobe aqui, vem aqui, que eu vou te mostrar coisas tremendas. E você chegasse no céu e visse no céu um trono armado. E no trono alguém sentado, Deus. E você visse todo esse cenário, né? Tudo que Deus criou representado ali diante do trono. Diante do trono você vendo os anjos, uma multidão que ninguém podia enumerar de anjos, milhões e milhões, milhares e milhares, todos eles adorando a Deus, reconhecendo a santidade de Deus, reconhecendo que Deus é digno,
de receber a honra, a glória, o louvor, a adoração. Os 24 anciãos se prostrando diante de Deus, depositando aos pés de Deus as suas coroas, explodindo em louvor e adoração a Deus. Depois Deus mostrando para vocês, dizendo: vem, deixa eu te mostrar agora uma visão aqui. Todas as criaturas que existem no céu e na terra agora vão se unir a esta adoração. E lá estava eu, e lá estava você. Lá estavam todos os filhos de Deus, adorando a Deus na beleza da sua santidade. Então, o período que nós estamos na igreja é como se fosse um ensaio, para que nós possamos executar isso com a perfeição absoluta na glória eterna do Pai. Por isso que tem que louvar a Deus, tem que cultuar a Deus dentro das regras de Deus, com santidade, com temor. Não pode ter histerismo, não pode abusar da liberdade de Deus, não pode fazer libertinagem com as coisas de Deus. Tem que apresentar o teu corpo como sacrifício. Se você não vem ao culto, você está deixando de apresentar a Deus o sacrifício que Ele está requerendo de nós. Mas o teu corpo tem que ser um sacrifício vivo. Quem é morto não pode apresentar culto a Deus. Uma pessoa que não nasceu de novo jamais vai cultuar a Deus. Ela não consegue nem abrir a boca para orar. Ela não consegue nem louvar. A palavra não toca, a palavra não sensibiliza. Uma pessoa que renasceu de novo, a palavra mexe com ela. Ela está ouvindo a palavra e ela sente, sabe, uma emoção. Tem gente que chora só em ouvir a pregação. Quando ela canta um hino, ela canta com alma. Ela tira lá de dentro as palavras que ela está cantando. Ela interpreta aquilo. Ela não canta por cantar. Não é uma coisa mecânica. Não é aquela coisa fria. Não. A pessoa que está morta, ela é incapaz de fazer isso. Então tem que ser o teu corpo sacrifício vivo, santo. Uma pessoa que não é santa, como é que ela vai louvar a Deus? Como é que ela vai se apresentar diante do Deus Santo? Não tem como. E aí ela presta a Deus o seu culto racional. E ela experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Que é o que nós estamos fazendo aqui agora, meu Deus. Porque nós respeitamos a tua santidade. Nós sabemos que nós não estamos diante de um Deus de macumba, que bebe cachaça, que fuma charuto, que diz palavrão. Não. Nós estamos diante de um Deus santo. Um Deus que tem que ser respeitado, tem que ser temido. Até as nossas palavras não podem ofender a santidade de Deus. Eu não posso abrir a minha boca e dizer: como eu amo o cara lá de cima. Oh, você ama quem? O cara? Você vê na Bíblia alguém se dirigindo a Deus e chamando Deus de cara? Chamando Deus de querido? Ah, meu Jesusinho. Que história de Jesusinho? O Senhor Jesus Cristo. Não é Jesusinho. Viu? Tem que ter respeito. Não é para confundir intimidade com libertinagem. O povo de Deus acha, como a Bíblia diz, que nós temos intimidade com Deus, que intimidade é sinônimo de libertinagem. É sinônimo de adentrar o trono e fazer o que quer.
Não. Você tem intimidade de conhecer Deus, de ter acesso a Deus. Você pode ter intimidade comigo. Olha, eu tenho muita intimidade com o pastor Carlos. Eu conheço o pastor. Eu tenho intimidade na casa dele, ele me atende qualquer hora. Ok, tem. Mas isso não significa dizer que você pode chegar na minha casa, entrar e sair fazendo tudo que quer, que não quer, sabe? Chegar lá sem camisa, emburacar a casa dentro. Ops, você está confundindo as coisas, querido. Você está confundindo intimidade com libertinagem. Não pode. É o que muita gente tem feito com Deus. Então faça o exame introspectivo da tua vida. Você tem consciência desta visão do Deus que se assenta no trono? Esta visão da santidade de Deus? Você tem consciência disso? Quando você adentra a igreja, você já vem consciente que você está adentrando para louvar, para adorar, para cultuar o Deus Santo. Medite nisso agora, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Eu quero ser semelhante ao leão de Judá, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar, ser semelhante a um homem, imagem perfeita do Pai, ser semelhante à águia, voar nas alturas dos céus. Sou sacerdote do trono da graça. Sou santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 todo-poderoso Deus. Olha, pensa numa coisa agora. A Bíblia diz que Deus é justo, não é? Mas você não encontra em nenhum lugar da Bíblia dizendo justo, justo, justo. A Bíblia diz que Deus é amor. Mas em nenhum lugar da Bíblia você encontra dizendo amor, amor, amor. Só ali, ó, santo, santo, santo. Por quê, hein? Domingo eu explico. Eu quero ser semelhante ao leão de Judá, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar, ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai, ser semelhante à águia, voar nas alturas dos céus. Sou sacerdote do trono da graça. Sou santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória.
Santo, 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 Todo-Poderoso Deus. Eu quero ser semelhante, semelhante ao leão de Judá, ser semelhante ao novilho, aprendendo a servir e amar, ser semelhante ao homem, imagem perfeita do Pai, ser semelhante à águia, voar nas alturas dos céus. Sou sacerdote do trono da graça. Sou santuário vivente do Deus verdadeiro, semelhante a Jesus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 Todo-Poderoso Deus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 Todo-Poderoso Deus, adorando ao Rei dos Reis, celebrando ao Criador, declarando glória. Santo, 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 Todo-Poderoso Deus. Santo, 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 Todo-Poderoso